E nós vamos abrir este último bloco com a presença de Fernando Italiani para falarmos sobre comunicação verbal e endomarketing. Fernando, bem-vindo à PPTV. Obrigado pelo convite. Imagina, nós que ficamos felizes em recebê-lo, viu, Fernando? Obrigado. Fernando, explica pra gente o que é o Instituto Italiani de Comunicação e há quanto tempo ele está no mercado? O Instituto Italiani de Comunicação está no mercado há 15 anos, inicialmente em São Paulo e há 3 anos no mercado de Ribeirão Preto. Com qual proposta? A proposta é trabalhar com o conceito de comunicação. Então nós temos como produtos principais dentro do nosso portfólio comunicação de vendas, que trabalha desde o momento de você escolher o cliente até o momento de você faz o processo de fidelização e acompanhamento. Nós trabalhamos com comunicação verbal, que é um curso de oratória, como o pessoal conhece, mas com o tratamento especial voltado também à parte psicológica do participante. Então nós fazemos testes anteriores para entendermos o porquê que ele não se comunica adequadamente, qual a percepção dele sobre isso. E nós trabalhamos pontualmente no curso cada participante, sem expô-lo perante ao resto dos outros. E trabalhamos também a comunicação empresarial, sobre 2 aspectos. A comunicação da empresa para com o mercado, para tentar melhorar o seu posicionamento e a sua visibilidade, e principalmente a comunicação interna, que é o que todo mundo acredita que trabalha, só que quando nós trabalhamos com consultoria, nós percebemos que a parte de RH, não só a área, como a atividade de RH, ela é muito falha. Então nós trabalhamos a base da empresa, que é como é que você motiva, qual é a sua estrutura de recursos humanos, como é que você trabalha a ascensão desse funcionário. Então, na maioria das vezes, quando nós começamos a trabalhar internamente, nós percebemos que a maior parte das vezes, a comunicação, a falta dela e a comunicação errada é que fazem com que as empresas tenham problema. Sem dúvida. E por que vocês escolheram o mercado de Ribeirão Preto? Porque o mercado de Ribeirão Preto, para me instalar aqui, porque eu vim buscar qualidade de vida, possui ao seu redor, no raio de 150 quilômetros, 3,5 milhões de pessoas, com regiões como Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, até mesmo chegando em Bauru, que é uma região populosa e uma região que realmente cresce demais, principalmente também pelo agronegócio. Sem dúvida. Agora, qual a importância, Fernando, da comunicação verbal enquanto pessoa e enquanto profissional? Eu percebo que a todo momento nós vendemos ideias. Então é impossível, eu não acredito que seja possível a pessoa ter sucesso profissional sem conseguir se comunicar adequadamente. Então nós fazemos questão de trabalharmos não só a postura, toda a técnica, mas também trabalhá-lo para que ele participe ativamente de uma apresentação. E o que você acredita então, Fernando, que seja o principal assim, inibidor dessa comunicação, realmente o sair da maneira exata, né? De quem comunica para quem ouve? Medo, fobia, vergonha? Mais do que isso. Eu acredito que seja a falta de autoconhecimento e a falta de autoestima. Quando você se sente capaz de algo, você consegue qualquer coisa, inclusive se comunicar. Porque eu posso transformar a pessoa num grande orador, mas se ela não se sente capaz, não se conhece o bastante para saber seus pontos limitantes, você nunca vai conseguir se comunicar adequadamente. Então, e de que forma você consegue trabalhar isso? Porque você já está entrando no psíquico dela, né? Exatamente. Você está entrando ali, de repente, até na fase embrionária, né? Da gestação e tudo mais. Sim. Que é o que vai fazer com que ela se torne aquele adulto, aquele ser. Como é que você trabalha isso, então? Como é que você desenvolve isso? De 2 maneiras. Maneira prévia ao curso, que é uma análise psicológica desse participante, buscando todo o histórico dele, relacionado a medos, frustrações, e depois um segundo momento durante o curso através de técnicas motivacionais. Então a cada apresentação eles se apresentam pelo menos de 7 a 8 vezes durante o curso, e a cada apresentação eu faço questão que todos batam palmas. E que em vários momentos as pessoas comentem sobre essa apresentação, mas nunca o que ele fez de errado, mas sim o que ele fez de certo. Então, no final do curso, é muito interessante que os alunos nos abraçam, porque eles se sentem capazes e há um clima de muita interação entre os participantes. Isso é bacana. E como é que você pode, então, transferir essa comunicação para dentro da empresa? Como é que esse futuro comunicador vai atuar melhor realmente no seu desenvolvimento dentro da empresa em que ele atua? Uma coisa muito importante, quando falamos de comunicação interna, não adianta nada eu transformar você num grande líder e você saber tudo que é necessário para poder conduzir o seu grupo, se você não tem uma estrutura de recursos humanos bem adequada. Não adianta você colocar pessoas na qual eu vou dar cursos, vou dar desenvolvimento, seja na parte de oratório, na parte técnica, se eu não tenho um clima organizacional adequado. Então, essa hipocrisia que existe hoje em dia precisa acabar. Então, o trabalho é feito na base, em cima, como você faz para recrutar, selecionar e desenvolver?
Tá tudo bem, então nós trabalhamos já isso daqui, agora sim, vamos trabalhar a liderança, vamos trabalhar como é que você vai se comunicar com esse pessoal. Muito bom. Agora, como é que isso pode atuar, então, essa comunicação interna dentro de uma agência? Nós estamos falando para um mercado, né, voltado para esse mercado publicitário, de, né, estudantes, e trazer, porque muitas vezes é o que a gente sente, a comunicação não existe dentro da própria empresa. Exatamente. E você não consegue o resultado final. Então, como é que a gente traz isso para dentro? Foi muito interessante, porque conversando com alguns profissionais aqui em Ribeirão Preto, o termo comunicação interna, ou comunicação empresarial, melhor dizendo, ele se confunde. Eles acham que a nossa empresa vai trabalhar como um concorrente deles. E, na verdade, nós somos um grande parceiro. Porque em nenhum momento eu trabalho com a parte gráfica, com a parte visual. Eu trabalho com a estrutura, eu trabalho com a conscientização. Então, trabalhando com as agências da seguinte maneira, eu pego, faço toda a consultoria, detecto quais são os pontos falhos, os pontos a melhorar. Existe em algum momento o trabalho gráfico, existe em algum momento o trabalho visual, aí eu chamo a agência parceira e aí nós resolvemos em parceria como nós vamos se comunicar agora, como a empresa vai se comunicar para o mercado ou como a empresa vai se comunicar para o seu parceiro, seu colaborador. Ou seja, são duas comunicações diferentes, exatamente. Né? E uma não funciona sem a outra, porque se a interna não funcionar, a externa e vice-versa. E eu percebo que a agência, ela precisa muito de uma visão de planejamento estratégico. Porque ela trabalha a partir do momento que ela já tem o briefing definido. Então, se tem alguém que trabalha também o planejamento estratégico, trabalha a estrutura da empresa, ela consegue ter um diferencial competitivo muito importante e mais, ela consegue abrir o seu leque de opções. Então, Fernando, pelo seu entendimento, o que você considera a maior falha interna para que a gente leve até como dica numa comunicação interna numa empresa? A principal falha de comunicação. A principal falha de comunicação é algo chamado ego, é fogueira de vaidades. Quando você tem um clima onde você prioriza a fogueira de vaidades e não o time, automaticamente você trabalha com algo que não vai crescer, com algo que não vai se desenvolver. Então eu entro na empresa, primeiro, você entra com aquela política do vai com Deus. Não existe ninguém, aquele trabalho tão falado de coaching como as empresas preconizam. Eu entro com vai com Deus, eu chego ali, eu tenho um clima onde eles olham você não como colaborador, eles olham você como um adversário, eles olham você como uma sombra. Por quê? Porque a empresa como um todo, a liderança, não está formatada de forma a trabalhar esse funcionário, mas sim só pensa em produção. Resultado. Então, enquanto as empresas pensarem somente no resultado e não no resultado através das pessoas, as empresas vão continuar do jeito que estão, independente do tamanho delas. Que não é porque eu sou pequeno que eu não tenho problema interno. E muitas vezes pelo contrário, como eu sou pequeno e eu faço tudo, eu não tenho competência para tudo. E aí eu acabo tropeçando nisso. Eu acabo trabalhando de forma informal, de forma de, eu gosto mais de você, então vou dar mais benefícios a você. Não é assim que funciona. Não, e o duro é que as empresas só enxergam isso quando estão no caos, né? Que exatamente. Ser porque elas não estão preparadas para ouvir as empresas críticas, familiares, né? Estão muito assim. Então, eu sou meu filho, meu parente gosta do outro, então há um favorecimento. Se existiu favorecimento, você acabou com a motivação interna do resto. Verdade. E todo esse processo de endomarketing é desenvolvido dessa maneira, a longo prazo. Em quanto tempo você estabelece tudo isso para a empresa? No mínimo de 3 meses, pelo menos, para você ter um diagnóstico e você começar a ter algum resultado. É igual exercício físico, menos do que 3 meses você não consegue ter nada, porque ainda você está no processo de conhecimento do mercado do cliente e conhecimento da empresa. Muito bom. Fernando, e você que veio do mercado de grande capital, São Paulo, está aqui em Ribeirão Preto, como é que você avalia também a propaganda regional? Você sente que essa comunicação que é tão importante de influenciar negócios está indo pelo caminho correto ou ainda há muita falha nessa comunicação? Não, a comunicação regional é muito criativa, eu percebo isso na região de Ribeirão Preto. Então as agências estão de parabéns relacionadas a isso. Só que de maneira geral, o grande problema das agências se encontra em conhecer o mercado e conhecer de marketing. Quantas vezes, quando eu era gerente de marketing em algumas empresas do passado, eu chegava num ponto que eu falava assim para a agência, então, faz o seguinte, faz isso, isso e isso. Então ele simplesmente ganhava pela arte, só que quem pagava, quem fazia todo o trabalho praticamente era eu, porque ele não conhecia e não fazia questão de conhecer o meu mercado, ele só olhava pela parte visual do negócio. E hoje, quem trabalha com planejamento estratégico sabe, melhor do que ninguém, que a leitura e a comunicação, o conteúdo, ele é tão ou mais importante do que a aparência.
Então eu preciso sempre pensar, olha, que distância eu vou estar do meu interlocutor? Qual é o trabalho visual que eu vou realizar que vai dar uma maior atratividade? Mas o conteúdo em si precisa também ser trabalhado pela agência. Não pode só vir do cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Se elas quiserem se diferenciar, elas têm que sair e pensar um pouco mais no negócio como um todo. Sem dúvida. Fernando, só para a gente então encerrar e relembrar um pouquinho. Hoje então vocês atuam tanto para pequenas empresas quanto para grandes, quanto para realmente quem quer ir lá desenvolver o seu potencial. Exatamente. Isso? Nós trabalhamos para pequenas, médias e grandes empresas e trabalhamos em parceria com as agências, como eu falei para você. A agência faz toda a parte visual. Toda a comunicação visual e gráfica é feita pela agência. Nós não temos competência para isso. E vocês estão ali para auxiliar nessa prestação de serviço, de Exatamente. comunicação interna e tudo mais. Claro, agregar valor. Exatamente. Tá certinho, muito bom. Muito obrigada, Fernando, pela sua presença aqui no nosso PPTV, trazendo um pouquinho do seu conhecimento. Volte sempre, viu? Muito obrigado. Obrigada. Gente, tá aí. O nosso PPTV fica por aqui, mas você pode acessar e ver quando quiser pela internet no apptv.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.